Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Vamos resolver aqui algumas questões da página 32, 33 e 34. Então vem com a gente nessa aula que nós vamos começar agora aqui para você resolvendo questões de potencial elétrico. Então galera, ó, nossa primeira questão diz o seguinte, ó, atenção, ó, uma carga elétrica pontual positiva que produz campo elétrico radial divergente, como nós comentamos com você, né? Então, cargas elétricas de natureza geradora positiva, as linhas de campo elas vão o quê? Vão se afastar. E já coloco aqui para você. Agora a pergunta aqui que ele fala aqui pra gente, fala o seguinte: considera que uma carga de prova também positiva que seja trazida do infinito até se posicionar no ponto P. Então tá aqui o ponto P, né? Coloca aqui pra gente, dando continuidade. O ponto P é uma distância R da carga Q, conforme ilustrado a figura a seguir. Então mostramos para você aí a figura, né? Então, ou seja, essa carga ela se aproximou, certo? Ou seja, ela foi do infinito até o ponto P. Considerando a figura, um ponto equipotencial elétrico de P estará localizado. Galera, é o seguinte. A ideia aqui é que você faça uma questão de análise. Se essa prova aqui, se essa carga de prova aqui no ponto Q, ou no ponto P, é positiva, então você tem que ficar atento nas seguintes condições. Então vamos lá na nossa letra A. Perpendicularmente ao raio QP, a uma distância R de Q. Então se você vê, atenção, ó, muito cuidado aqui no nosso contexto, ó. Então galera, ó, muita atenção aqui nesse contexto aqui que falou para você, ó, que esse ponto aqui é um ponto equipotencial elétrico, ou seja, nesse ponto P significa que vão ter o mesmo potencial. Então, se você analisar em qualquer ponto que você coloca em relação a Q e você tem esse raio, todos serão o mesmo potencial. Então, vamos lá, letra A, perpendicularmente ao raio QP, não, galera, ó, desconsidera isso. Por quê? Do ponto Q até o ponto P, você tem um ponto e ele falou para você que esse ponto ele é equipotencial, então descarta essa possibilidade, tá? B, somente ao ponto simétrico e 180 graus, não, desconsidera essa possibilidade. C, somente no ponto simétrico no ponto P a 180 em relação à carga Q. Galera, já consideramos que 180 graus. Na verdade, superfícies equipotenciais, as linhas de força geram uma certa perpendicularidade, ou seja, 90 graus. Em qualquer ponto da superfície de uma esfera de raio R centralizado em P. Galera, o erro é aqui, ó. Esse é o erro dessa questão. Se fosse no ponto Q, aí sim, coerente. Por quê? Lembrando que as linhas de forças, elas partem a partir do ponto Q e divergem de uma forma radial e de natureza divergente. Então, a alternativa correta é a nossa letra E, ó. Letra E, em qualquer ponto da superfície, lembrando que são superfícies equipotenciais, em qualquer ponto onde você vai ter essa linha de forças e elas serão perpendiculares em relação à superfície, no caso, em relação à linha de força. Então, a alternativa correta é a nossa letra E. Esse é o erro da nossa essa é a nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda. Bem, galera, ó, vamos para a questão número 2, ó. Questão número 2 diz o seguinte: na figura a seguir estão indicados 3 pontos em certas superfícies equipotenciais. Então já sei que aqui, como são superfícies equipotenciais, significa que eles terão o mesmo potencial. Se eles terão o mesmo potencial, galera, não perca tempo. O trabalho o trabalho da força elétrica que vai deslocar essa carga até a superfície, elas vão ser todas iguais. Por quê? Porque é o mesmo potencial elétrico. Então, a alternativa correta, sem medo de você marcar, vai ser a nossa letra E, tá? Então, a partir do momento que você vai trazer, bacana aqui no desenho, ele mostra aqui para você legal, ó. Então, superfícies equipotenciais, o trabalho que a carga, que a força que vai aplicar na carga vai ser a mesma. Então, significa que, como a força é conservativa, significa que o trabalho vai ser igual em qualquer ponto que você vai transferir essa carga de um ponto a outro, do ponto A ao ponto B, do ponto B até o ponto C. Então, a alternativa correta, nossa letra
E. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa terceira questão, galera. Bem, galera, olha só, vamos para a questão número 3. Questão número 3, ele coloca para você o seguinte, ó. As figuras a seguir representam superfícies equipotenciais de duas cargas pontiformes. A figura A é uma representação tridimensional e a figura B seria, no caso, ela no plano, ou seja, bidimensional. E ele pede para você de 1 a 9, ele quer que colocamos uma possibilidade que possamos colocar como se fosse o posicionamento, tá? O posicionamento dessas superfícies dentro da situação e ver qual seria a alternativa correta. Ó, atenção, ele quer a DDP, no caso, de 1 a 9. Então, como ele não deu valores para a gente, vamos estimar valores, como, por exemplo, ó, repara que aqui em 9, ele coloca aqui que aqui no caso a DDP vale 0. Aí você fala, por que, professor, vale 0? Porque repara que ele está bem no meio. Ou seja, ele está bem como se fosse um neutro, tá? No neutro, atenção. Então, repara que tem tanto da letra A até a letra E, e repara que o menos 20, ele está tanto na letra A e na letra B. Então, ou seja, será o nosso ponto de referência. Aqui embaixo, ó, para cima, em relação à tridimensionalidade, para cima você vai considerar positivo e para baixo você vai considerar negativo. Aquele que estiver mais próximo em relação a esse eixo, vamos colocar aqui o eixo aqui para você, ó, que você possa entender, cortando mais ou menos aqui assim, ó. Quem estiver bem próximo significa que o potencial vai aumentando. Mais afastado, ou seja, para cima, o potencial vai ficando positivo. Então, perdão, para baixo o potencial é negativo, para cima o potencial vai ser positivo. Então, vamos às alternativas. Vamos lá. Menos 20, ó. Então, menos 20 está mais ou menos aqui embaixo, ó. Então, vamos colocar aqui menos 20. Então, repara que o menos 20 aparece em todos, tá bom? Olha lá no ponto 2, ó, que seria a DDP 2. Vamos colocar aqui, então, ponto 1. Vamos colocar na ordem. Então, ponto 1, DDP, lá no ponto 1 vai ser 20. A DDP 2 será, somente, ó, a DDP no ponto 2. A DDP no ponto 2, ou seja, se você colocar na ordem, tá, seria a DDP 3. A DDP 3 ou vai ser menos 16 ou menos 12. Se você colocar na reta numérica, como o menos 16 está mais próximo do menos 20, então ele vai ser o nosso... Aqui vai ser o mais 20, tá? Volt. Lembrando que DDP é dado em volts, tá bom? E olha lá, então a DDP 3, de acordo com a ordem, como ele está mais próximo do menos 20, então ele vai ser o menos 16 volts, ó. Ou seja, vamos descartar. Vamos descartar a nossa letra E, vamos descartar a nossa letra D, vamos descartar a nossa letra C, porque ele coloca ali como se fosse positivo, né? Fazendo a contagem. E vamos descartar, por enquanto, vamos dar continuidade aqui na nossa letra A ou letra B, tá bom? Vamos lá. A DDP4, ó. A DDP4, se você conferir aqui nesse desenho aqui, ó, ela está mais próxima da DDP5, ó, tá? Mais próxima possível. Então, olha só, DDP4, ó, se você conferir aqui a DDP1, DDP2, DDP3, já analisamos. Olha a DDP4, ó. A DDP4 está muito próximo, galera, ó. Está muito próximo aqui, nesse caso seria a DDP próximo do zero, tá? Então, ou seja, para a direita positivo, a esquerda negativo. Então, vamos levar em consideração que seria menos 12, ó, de acordo com a contagem, ó. A DDP5, ó, a DDP5 ela está aqui, ó. DDP5, de acordo com o plano, ó. Tá? Então a DDP5 está aí. Então se você ver, repara aqui, se você colocar no posicionamento da reta numérica, nesse caso seria menos 4. Então repara que todas as primeiras, da DDP1 até a DDP5, repara que são todas repetitivas, ó. O que vai justamente dar resposta para você é justamente o posicionamento da DDP número 6. Então a DDP número 6 ela está o quê? Mais afastada. Como ela está mais afastada, se você colocar em relação na reta numérica, quem está mais afastado? O 16 ou o 4? Claro que será o 16, né?
Então, a DDP aqui, 6 é 16 volts. Vamos só completar, que eu já sei que vai ser a nossa letra A a resposta, tá? Vamos só completar. A DDP, paramos no 6, né? A DDP7, ó, professor. A DDP, ela está o quê? Ela está aqui, ó. Então, ou seja, se você colocar na reta numérica, ela está abaixo da DDP6. Da DDP6, exatamente. Então, já sei que ela vale 12, ó. 12 volts. E finalizando a DDP8, ó. Repara que a DDP8 está muito próximo da DDP0, que seria o 9, que seria o 4, ó. Então, tá aí colocando na ordem, cada um deles. A professora ele não deu para a gente dados, mas ele colocou tanto a tridimensionalidade e a bidimensionalidade, ou seja, no plano, para a gente entender legal o posicionamento. Então, essa questão aqui é mais uma questão de logística do que propriamente, nesse caso, questão de cálculo, tá bom? Bem, galera, ó, vamos para a questão número 5, página 33. Ó, novamente, ele fala o seguinte: a figura seguinte representa um diagrama bidimensional das superfícies equipotenciais de um polo elétrico, que são das cargas pontuais de cargas opostas. Então você tem positivo e negativo, tá? Já sabemos que carga geradora negativa, nesse caso desse dipolo, as linhas de forças, elas vão estar o quê? Elas estarão concentrando em um único ponto, tá? E ele pergunta pra gente, vamos lá, letra A. Perdão. Considerando o ponto P, indicado aqui, né? Ele quer esse ponto P. Na figura conclui-se que o vetor campo, então ele quer saber o posicionamento do vetor campo elétrico nesse ponto. Tem direção e sentido melhor representada. Galera, ó, vamos desenhar aqui mais ou menos a ideia principal do contexto, ó. Então essa aqui seria a carga geradora. Nesse ponto, como a carga aqui é negativa, tá? Carga negativa, tá? O que vai acontecer? Aqui nesse ponto, o vetor campo elétrico, ele vai ter essa direção. Por que, professor, essa direção? Lembrando que são linhas de aproximação, tá? Ou convergente, como vocês queiram. Então, essa vai ser a nossa configuração desse vetor campo elétrico, tá bom? Vamos ver qual seria a alternativa correta. Não é a letra A, certo? Não é a letra A, descarta. Não é a letra D, descarta. Não é a letra E, ó. Repara, se fosse no ponto P, se a carga ela fosse positiva, essa seria o posicionamento do meu vetor campo elétrico. Então, descarta a nossa letra E. Sobrou a nossa letra B e letra E. Lógico que letra C não tem nada a ver, por eliminação, é a nossa alternativa correta, a nossa letra B. Tá bom? Letra B. Certo? Como ele está pedindo vetor, campo elétrico, tem modo, direção e sentido, lembrando que esse é um campo vetorial, tá certo? Então vamos lá para a próxima questão. Tranquilo, galera? Bem, galera, é o seguinte, ó. Colocamos uma tela um pouco mais ampliada agora, que essa questão requer um pouco mais de atenção. Observa atentamente a figura a seguir, que representa duas superfícies equipotenciais elétricas. Aí você tem a superfície equipotencial no ponto A, ou seja, a superfície A, e a superfície B. Então, o que vai acontecer? O trabalho efetuado para levar uma carga elétrica do ponto M ao ponto N, então, ou seja, ele quer que essa carga ela seja transferida do ponto M ao ponto N. Lembrando que, como nesse contexto, levar em consideração que a força ela é conservativa, só levará em consideração o ponto de ida e o ponto de chegada. Tá? Tranquilo? Lembrando que aqui ela vai ter um potencial nesse posicionamento e vai ter outro ponto potencial nesse outro posicionamento, tá bom? E dando continuidade, né? O trabalho efetuado para levar, olha só, para levar uma carga elétrica do ponto M ao ponto N, então, ou seja, olha o que vai acontecer. Como ele está levando em consideração que ele está indo essa superfície, essa carga dessa superfície para essa, então você leva em consideração que o trabalho que será feito, vamos colocar aqui, né? O trabalho de M até N, ela será o quê? Equivalente. Ou seja, serão iguais. Tá? Serão iguais. Como você levasse de trabalho realizado de M para N, vai ser igual
o trabalho realizado de N e P, tá bom? Isso levou em consideração porque a força ela é conservativa que está transferindo essa carga do ponto M ao ponto N, galera. Atenção, lembrando que a distância da superfície entre uma e a outra vai ser a mesma, levando em consideração o contexto da superfície A e da superfície B. Vamos lá. Igual ao trabalho efetuado para levar a mesma carga do ponto M ao ponto N, então, ou seja, ele quer desse ponto a esse. Então, se você perceber, o trabalho é o mesmo, como nós colocamos aqui para você. Então, essa aqui está coerente. Vamos lá. Maior que o trabalho efetuado para levar a mesma carga do ponto M ao ponto N. Galera, veja aqui pela seta. Atenção, vamos colocar aqui essa seta, ó. Se você levar em consideração a parte de módulo, repara aqui, pergunta a vocês, qual realizou, se levasse em consideração esse contexto, ó, quais deles realizou o maior caminho, ó, que nós estamos percorrendo aqui, ó. Então, ou seja, esse foi o caminho que essa carga ela foi do ponto M ao N. Então, nessa ideia fundamental, jamais poderá ser, como ele falou, né? Jamais pode ser maior, né? Então, o trabalho, se levasse em consideração o contexto em módulo, o trabalho realizado para levar essa carga de M até P, ela é maior. Então, desconsidera a nossa segunda afirmativa. Terceira afirmativa, menor que o trabalho efetuado para levar a mesma carga do ponto M ao ponto P. Galera, cuidado que essa questão tem esse terceiro item, ele tem uma pegadinha nessa questão. Deixa eu aparecer aqui na tela para vocês. Ela tem uma pegadinha. Professor, qual é a pegadinha? É justamente aqui, ó. Ele não falou em módulo. Como ele não falou em módulo e o trabalho é o mesmo para você transferir, porque a superfície elas terão a mesma distância, ó. Vou levar em consideração aqui, ó. Terão a mesma distância, ó. Então, se você perceber aqui, como elas estão paralelas, então, ou seja, elas manterão a mesma distância que as separam, ou seja, elas são paralelas. Então, o trabalho vai ser o mesmo, ó. O trabalho vai ser o mesmo. Não estamos falando em módulo, tá? O trabalho, nesse caso, foi essa palavra aqui, menor, que acabou desconsiderando a questão. Então, se tivesse colocado módulo, o M em relação ao ponto MN em relação ao ponto MP, nesse caso seria menor em módulo, Então, desconsiderar aqui a nossa possibilidade. Vamos ver a quarta afirmativa. Maior em módulo, tá? Maior em módulo que o trabalho efetuado para levar a mesma carga do ponto MN. Então, repara que o caminho que ele vai percorrer vai ser maior. Como em módulo, se você pegasse aqui, tracejasse e colocasse valores em termos de intensidade, então levaria em consideração que a quarta afirmativa está coerente. E a quinta, como não tem, né, em solução 1 e 2 nem 5, então presumimos que a alternativa correta vai ser a nossa letra B, ó. Letra B. Certo? Ó, menor em módulo que o trabalho efetuado, jamais, né? A mesma carga do ponto N ao ponto P. Lembrando que N a P, o trabalho vai ser o mesmo para você vai transferir essa carga de um ponto a outro, tá certo? Tranquilo, galera? Fala, galera, voltamos aqui. Pulei a questão 6 e 7 que nós faremos em sala de aula, tá bom? Vamos lá para a questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte, ó, uma carga pontual positiva carregada é aproximada de uma placa condutora metálica. Nesse processo, provoca-se um acúmulo de carga negativa na superfície plana desse condutor. Então, já sei que essa placa aqui, ela vai ser uma carga o quê? Negativa, né? Como nós sabemos que quando você tem placas carregadas com cargas negativas, a orientação das linhas de forças, elas irão do positivo para o negativo. Então você tem essa carga pontual que ele colocou aí para você, tá certo? Já colocou a figura e com as informações fornecidas, é correto afirmar que o campo elétrico é positivo perto da carga positiva. B, perto da carga positiva uniforme.
C, é negativo perto da placa condutora. Letra D, perto da superfície condutora e uniforme. E é nulo a meia distância entre as cargas positivas e a placa. Galera, isso aqui descarta logo essa possibilidade da nossa letra E, tranquilo? Então, galera, como vocês podem observar, quando a placa, você percebe que a linha de força ela vai se aproximando, repara que você tem a aplicação aqui do campo elétrico uniforme, ó. Campo elétrico uniforme. Onde esse campo elétrico uniforme, ele vai ser sempre, terão a mesma direção, as linhas de forças, terão a mesma direção, sentido e módulo. Sentido e módulo, ou seja, significa que qualquer linha de força que você pegar aqui nesse ponto, eles terão a mesma intensidade, a mesma direção e mesmo sentido. Então, vamos lá para a nossa alternativa. Descartamos logo a letra I. É positivo perto da carga positiva? Não, nada a ver, né? Então, quando ela diverge, mas vai chegar um tempo que elas estarão paralelas, ó, como você consegue observar aqui. Tranquilo? Perto da carga positiva uniforme? Não. É negativo perto da placa condutora, ó. A letra B a gente considerou porque, repara que aqui nesse caso, ela diverge, mas quando elas vão chegando perto da placa paralela, da placa carregada, elas começam a ficar linhas de força o quê? Paralelas. Então, alternativa correta, nossa letra D, ó. Porque ele está pedindo do campo elétrico, tá? Campo elétrico uniforme, onde você vai ter esse campo elétrico, ele vai ser uniforme perto da placa condutora. Questão legal, né? Mostra para você a questão do campo elétrico de natureza uniforme, tá bom? Meu galera, vamos fazer a questão 9 e a questão 10 aqui conosco, tá? Vamos lá então, para finalizar o nosso exercício de hoje, tá certo? Vamos lá então. Dada a figura a seguir, no ponto P, o campo elétrico é corretamente representado pelo vetor. Galera, seguinte, ó. Atenção, então ele quer no ponto P. Nesse ponto P, você percebe que que acontece? Você tem aqui 100 volts e você tem 500 volts. Então, se você pegar a orientação desse campo elétrico, você vai perceber a seguinte ideia, que o potencial, ele vai diminuindo, tá? Ele vai diminuindo do maior potencial para o menor potencial. Então, será mais ou menos essa orientação que você vai ter das linhas de forças, ou seja, de maior potencial para menor potencial. Então, alternativa correta, vamos ver aqui, de acordo com a nossa orientação aqui do nosso campo elétrico, tá certo? Então, galera, ó, então vamos ver qual seria a alternativa correta quando você tem a direção desse vetor, tá? Desse campo elétrico, ele mostra pra gente naquele ponto. Então, ou seja, quando você tem maior potencial para menor potencial, ou seja, ele mostra para você essa direção para onde está dando orientação desse campo elétrico. Então, vamos ver qual a alternativa correta. Vamos começar lá da nossa letra, atenção, começar aqui da nossa letra D, ó. Letra D ele mostra para baixo, né? Para baixo. Então, descarta a nossa letra D. Olha a tua letra E. A letra E desconsidera também porque não tem nada a ver, mostrando para você a orientação de maior potencial para menor potencial, nesse caso do meu campo elétrico, tá bom? Só um momento. Vamos lá então. Ou vai ser letra A, ou vai ser letra B, ou vai ser a letra C, ó. Então a alternativa correta é a nossa letra C, ó. Então, ou seja, a orientação dessa linha de forças, ela nesse ponto P, como na ideia o menor potencial está em 100, então, ou seja, ela foi de 500 para 100. Então essa foi a orientação do nosso campo elétrico de 500 para 100, ou seja, de maior potencial para menor potencial, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão, que é a questão número 10, tá bom? Então, galera, chegamos aqui no nossa última questão. Dada a figura a seguir, no ponto A ele quer saber o posicionamento correto do nosso vetor do nosso campo elétrico, tá certo?
Galera, lembrando que nas linhas de força que ele mostrou para você, não confundam a questão 9 e a questão 10. Questão 9 está mostrando para você a questão do potencial, tá? Agora, na questão 10, ele mostra para você a ideia das linhas de forças. E o campo elétrico, uma das propriedades que você vai ter do campo elétrico, ele sempre vai ser, atenção, 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 ele sempre vai ser tangente em relação às linhas de forças, tá? Então, vou desenhar aqui um ponto aqui, mais ou menos qualquer. Imagina que fosse mais ou menos assim, né? Então, você vai perceber que as linhas de campo, o meu vetor campo elétrico, tem direção e sentido, modo de direção e sentido, elas serão tangente, ó. Sempre tangente, vou colocar mais ou menos aqui esse ponto, ó. Tangente em relação àquela linha de força, tá? Então, vamos ver qual seria a alternativa correta, ó. Descarta a tua letra E, tem nada a ver. Nada a ver a tua letra D também, ó. Repara que ele mostra para baixo, tá? Repara que elas não são tangentes. Nada a ver a tua letra C também, ó. Beleza? Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. Mostrando para você que as linhas de forças ela vai do positivo, tá, ao negativo quando você tem essa orientação, quando você tem duas cargas, nesse caso de polos. Uma positiva e outra negativa que ele mostra para você. Então, a orientação do meu vetor campo elétrico é justamente nesse ponto aqui, ó. Se dá por essa orientação, tá bom? Então, alternativa correta, nossa letra A, tá bom? Letra B está incorreta, tá bom, galera? Então essa foi a nossa correção aí com você, tá bom? Assista essa correção, volte o vídeo várias vezes para que você possa exercitar essa parte de potencial elétrico, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.